Bom, então vamos começar a aula de hoje vendo o conceito de sequência limitada. Definição. Dizemos que uma sequência xn é limitada superiormente quando existe C real, tal que xn é menor ou igual que C para todo n. Limitada inferiormente quando existe um C real, tal que C é menor ou igual que xn para todo n. E limitada quando é limitada superiormente e inferiormente. Ou seja, existe um k positivo, tal que módulo de xn é menor ou igual que k para todo n. E ilimitada quando não é limitada. Vamos ver alguns exemplos. A sequência -1 elevado a n é uma sequência limitada. A sequência -1 elevado a n tem como conjunto imagem o conjunto formado por esses dois pontos, -1 e 1. Por quê? Porque quando n for um número ímpar, -1 elevado a n é -1, e quando n for par, -1 elevado a n é 1. Então os termos dessa sequência são sempre -1 e 1. Aqui você tem o gráfico dessa sequência. Aqui, perceba que todos os termos da sequência estão abaixo dessa linha e acima dessa linha. Ela é limitada superiormente porque todos os termos dela são menores ou iguais que um certo C, que eu vou chamar aqui, no meu caso, no caso desse desenho, de C1, e existe um C2, tal que -1 elevado a n é maior ou igual que C2 para todo n. Pelo fato de existir o C1, a sequência -1 elevado a n é limitada superiormente. Pelo fato de existir o C2, a sequência -1 elevado a n é limitada inferiormente. E aí, como ela é limitada superiormente e inferiormente, disse que ela é uma sequência limitada. Bom, o próximo exemplo aqui é a sequência 1 sobre 2 elevado a n. Quando você atribui valores aqui para o n igual a 1, 2, 3, etc., você vê que os termos da sequência são esses aqui, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, etc. Então aqui eu tenho o gráfico da sequência 1 sobre 2 elevado a n. Aqui você vê que todos os termos da sequência estão, por exemplo, abaixo desse C1, ou seja, 1 sobre 2 elevado a n é menor ou igual que C1 para todo n, e acima de qualquer número negativo, C2. Então aqui você tem mais um exemplo de uma sequência limitada. Limitada superiormente por C1 e limitada inferiormente por C2. Agora essa sequência aqui, seno de 2n mais 1, é limitada, pois módulo de seno de 2n mais 1 é menor ou igual que 1 para todo n. Vamos enxergar isso olhando para o gráfico da sequência seno de 2n mais 1. Está aqui o gráfico dessa sequência. Seno de 2n mais 1. Tem esse gráfico aqui. A gente sabe que módulo de seno de x sempre é, independentemente do valor do x, maior ou igual que -1 e menor ou igual que 1. Então, em particular, quando x for 2n mais 1, seja qual for o valor do n. Aqui, então, eu vejo que a sequência é limitada superiormente por 1 e inferiormente por -1. Ou seja, é uma sequência limitada. Agora vamos ver esse último exemplo aqui. A sequência n. Os termos dessa sequência são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A imagem dessa função, que é a sequência n, é o conjunto dos números naturais que nós já provamos não ser limitado superiormente. Isso significa que a sequência n não é limitada superiormente. Então não é uma sequência limitada. Para que seja limitada aqui na definição, é preciso que seja limitada superiormente e inferiormente. E essa sequência aqui não é limitada superiormente. Como que é o gráfico dessa sequência? Assim, esse é o gráfico da sequência xn igual a n.
Então aqui você percebe que seja qual for o número que você tomar, um C aqui, se você traçar aqui uma reta horizontal com altura C, vai ter termo da sequência acima dessa reta. Então isso significa que a sequência não é limitada superiormente por C. Se eu tomar qualquer outro valor de C, um C maior, por exemplo, um C aqui em cima, colocar aqui um C'. Se eu fizer uma reta horizontal aqui passando por C', também vai existir termo da sequência acima dessa reta. E assim por diante. Não importa qual o valor de C que eu tomar, sempre vai existir um termo da sequência maior que C. Então isso significa que a sequência xn igual a n não é limitada superiormente. Ou será que ela é limitada inferiormente? Será que existe alguma linha horizontal tal que todos os termos da sequência vão estar acima dessa linha? Qualquer que seja a linha que eu tomar aqui, por exemplo, própria linha do eixo x, todos os termos da sequência são maiores do que zero. Então, aí já é suficiente para eu concluir que essa sequência é limitada inferiormente. Mas não precisava ser o zero, eu poderia pegar qualquer número entre o 0 e o 1. Todos os termos da sequência são maiores ou iguais, no caso aqui maiores que esse valor. Vou chamar aqui de C. Então essa sequência é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. Então eu só quero que vocês agora entendam o conceito de sequência limitada. É isso. Ela é limitada superiormente quando existe um número real que é maior ou igual que todos os termos da sequência. E a sequência é limitada inferiormente quando existe um número real que é menor ou igual que todo termo da sequência. E a gente diz que ela é limitada quando ela for limitada superiormente e inferiormente. E ilimitada quando não for limitada. Agora esse teorema aqui, ó. Toda sequência convergente é limitada. Vamos pegar alguns exemplos. Essa sequência xn igual a 1 sobre n vezes cosseno de n. Essa é uma sequência convergente. Está aqui o gráfico dela. Olhando para o gráfico, você vê que o limite dessa sequência é zero. O que a gente viu na aula passada? Como esse limite é zero, então dado qualquer faixa com centro no zero, por menor que seja, todos os termos da sequência vão estar dentro dessa faixa a partir de um certo n0. Olha o que aconteceu aqui. Todos os termos da sequência estão dentro dessa faixa a partir de n0 igual a 2. Aqui eu vejo que todos os termos da sequência com índice maior ou igual a 2 são menores ou iguais que C1 e são maiores ou iguais que C2. Se eu pegar um C3 aqui, por exemplo aqui, vocês concordam que se eu chamar tudo isso aqui de xn para simplificar, vocês concordam que xn é maior ou igual que C2 para todo n? E vocês concordam que xn é menor ou igual que C3 para todo n? Essa primeira linha aqui está dizendo que a sequência xn é limitada inferiormente. E a segunda linha está dizendo que a sequência xn é limitada superiormente. Portanto, xn é limitada. Então, xn sempre vai estar aqui, ó. Xn está no eixo y. Xn vai estar aqui, entre C2 e C3, para todo n. Então, xn é uma sequência limitada. Agora vamos pegar essa outra sequência, que converge para 1. Vou pegar uma faixa bem pequenininha aqui com centro no 1. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Esse ponto aqui, acima do 1, é o 1 mais epsilon, que eu vou chamar de C1. E abaixo, 1 menos epsilon, que eu vou chamar de C2. Vocês concordam que a partir do n0 igual a 10, olhando para o desenho, deixa eu aumentar um pouco aqui. A partir do n0 igual a 10, todos os xn estão no intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon? Então eu já sei que quem que está fora do intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon? O x1, o x2, o x3 até o x9. No máximo até o x9. O x9 ali está na fronteira. Mas vamos dizer que a gente não pode dizer que ele está dentro do intervalo. Tá? Olhando para o desenho, não posso garantir que ele está dentro.
É um ponto, não tem dimensão, tá? Não é uma bolinha que nem está aqui, porque isso aqui é só uma representação, tem dimensão e tal, mas vamos imaginar que o fato de ali estar parecendo que está na fronteira, eu interpreto como não posso garantir que está no intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Mas eu sei que com certeza, a partir do x10, todos estão no intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Quem que não está? É uma quantidade finita de termos. Como é uma quantidade finita de termos, tem um que é menor que todos, certo? Então eu vou pegar qualquer número que seja um pouco menor do que esse que é menor que todos, por exemplo aqui. E agora o que eu posso dizer? Vou chamar esse número aqui de C3. Vocês concordam que xn é maior ou igual que C3 para todo n natural? Isso aqui significa que a sequência xn é limitada inferiormente. Agora, vocês concordam que xn é menor ou igual que C1 para todo n? E essa última linha aqui significa que a sequência xn é limitada superiormente. Então, como ela é limitada superiormente e inferiormente, xn é uma sequência limitada. Aqui eu tenho um outro exemplo de sequência convergente. O limite aqui é menos 2. Então vou usar a definição de limite. Eu já sei que dado qualquer intervalo com centro no menos 2, todos os termos da sequência vão estar dentro desse intervalo para n suficientemente grande. Por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui com centro no menos 2, eu já sei que todos os xn's vão estar aqui, ó, para n suficientemente grande, para n a partir de um certo n0. Então isso equivale, olhando para o gráfico da função, que se eu estender aqui essa linha, tomando uma faixa aqui horizontal, e estender essa aqui também, eu já sei que todos os termos n, xn vão estar dentro dessa faixa para n maior ou igual que n0. Nesse caso aqui eu vejo que n0 é igual a 14. Se n é maior ou igual que 14, então a distância de xn até o menos 2 é menor. Vamos dizer que esse ponto aqui é o menos 2 menos epsilon, e esse aqui é o menos 2 mais epsilon. Então a distância de xn até menos 2 é menor que epsilon, que é o raio do intervalo, que é o que eu enxergo aí olhando para o gráfico da função. Então, vou chamar esse menos 2 mais epsilon de C1 e o menos 2 menos epsilon de C2. Mas o que precisava acontecer para que a xn fosse limitada superiormente? Eu precisaria ter o seguinte, ó, que existisse um C, vou lembrar da definição, que existisse um C real, tal que xn, para ser limitada superiormente, xn é menor ou igual que C para todo n. Será que o C1 aqui serve como esse C? Será que xn é menor ou igual que C1 para todo n? Olhando para o gráfico da xn? Não. Olha onde que está o x1. Está aqui, ó. O x2 está aqui. x3 está aqui. x4 está aqui. Todos são maiores que C1. Não é verdade isso aqui, ó. Para x1, para x2, para x3, para x4. Com certeza isso aqui é verdade para n maior ou igual que 14. Mas para n menor que 14, não. Poderia até dizer aqui o 13, mas não importa, tá? Não se preocupe com esses detalhes. Ah, se é o 13 ou 14, não importa. É a partir de um certo índice. Agora, e se eu tomar essa linha aqui, ó? 7, alguma coisa. Esse número aqui eu vou chamar de C3. Agora eu pergunto para vocês, é verdade que xn é menor ou igual que C3 para todo n? É. Todos os xn são menores ou iguais que C3. Então, xn é uma sequência limitada superiormente. Agora eu pergunto, será que é verdade que xn é maior ou igual que C2 para todo n? Sim, mas isso significa que xn é uma sequência limitada inferiormente. Então, aqui eu mostrei que ela é limitada inferiormente, aqui superiormente. Então, xn é uma sequência limitada.
Vamos ver agora a demonstração de que toda sequência convergente é limitada. Como eu quero provar que esse resultado aqui vale para toda sequência convergente, eu começo a demonstração tomando uma sequência xn que converge. E aí eu estou chamando o limite dessa sequência de A. Agora aqui eu vou aplicar a definição de limite de sequência tomando epsilon igual a 1. Pela definição de limite de sequência, existe um n0 natural, tal que para todo n natural, se n é maior ou igual que n0, então o módulo de xn menos A é menor do que 1. Agora aqui eu abro e tiro do módulo, somo A a todos os membros e obtenho essas desigualdades aqui. Ou seja, eu concluí que xn é maior que A menos 1 e menor que A mais 1 para todo n maior ou igual que n0. Olhando para o meu exemplo anterior aqui, para a gente contextualizar isso, para a gente enxergar isso, foi o que eu fiz aqui, ó. Esse epsilon aqui, no caso da demonstração, foi tomado igual a 1. E o A é o menos 2 no meu exemplo. O N0, no meu caso, desse exemplo, o N0 é o 14. Então, xn pertence a A menos epsilon, a A mais epsilon, ou A menos 1, a A mais 1. No caso, tomou a epsilon igual a 1. Existem no máximo n0 menos 1 pontos fora do intervalo A menos 1, A mais 1. Exatamente o que a gente viu no nosso exemplo. Existe no máximo uma quantidade finita de termos fora desse intervalo. No meu caso aqui desse exemplo, quantos termos estavam fora do intervalo? 13, do x1 até o x13. Mas como esse conjunto é finito, é um conjunto limitado, então ele tomou B, o menor valor dentre os valores A menos 1, esse valor aqui, A menos 1, A mais 1, esse valor, e os termos da sequência de x1 até xn0 menos 1. Pegou B como o menor dentre esses valores aqui. E C como o maior dentre esses valores. Então vamos pensar agora quem que é o B no caso desse exemplo anterior. Quem é o B aqui nesse exemplo? Nesse caso o B é o C2. É o mínimo entre menos 2 menos epsilon, menos 2 mais epsilon e do x1 até o x13. Olhando para o desenho, esse mínimo é o C2, o menor deles. Do x1 até o x13 estão aqui. O menos 2 mais epsilon está aqui e o menos 2 menos epsilon está aqui. O menor deles é esse ponto aqui. É o B lá do caso geral da demonstração. E o C? C é o máximo entre A menos 1, A mais 1 e do x1 até o xn0 menos 1. É o maior de todos eles. Olhando para o caso anterior, para o meu exemplo. Quem que é o C? Nesse caso aqui, desse exemplo. Quem que é o C? É o x1. É o maior de todos eles. E aí nós obtemos xn é maior ou igual que B e menor ou igual que C. Ela é limitada inferiormente pelo B e superiormente pelo C. Então ela é uma sequência limitada inferiormente e superiormente, portanto é uma sequência limitada e acabou a demonstração. Eu vou desenhar a demonstração, tá? Vamos imaginar uma sequência que está convergindo para esse valor. O que significa dizer que a sequência está convergindo para esse valor? Significa dizer que dado qualquer intervalo aberto com centro no A, por exemplo, esse intervalo aberto com centro no A, todos os termos da sequência vão estar dentro desse intervalo para n maior ou igual que um certo n0, sendo que esse n0 depende do tamanho desse intervalo. Se eu mudar o tamanho do intervalo, vai mudar o n0 provavelmente. Pensando em termos de gráfico, então isso significa que se eu fizer uma faixa aqui com centro em A e raio epsilon, A menos 1, A mais 1. Eu já sei que existe um n0, tal que todos os termos xn da sequência com n maior ou igual que n0 vão estar dentro desse intervalo. Em particular, o xn0 está aqui, xn0. E todos os pontos xn vão estar dentro desse intervalo a partir de n0. xn0 mais 1, xn0 mais 2, etc, etc, etc. Então, em termos de gráfico, isso significa que os pontos nxn vão estar todos dentro dessa faixa para n maior ou igual que n0. Aqui estão, em vermelho estão os pontos nxn para n maior ou igual que n0. Quem que pode estar fora dessa faixa? Os pontos xn com n entre 1 e n0. O 1x1 pode estar aqui fora. O 2x2 também.
O 3x3 de repente pode estar até lá dentro, não sei. Mas eu não posso dizer que a partir do x3 todos estão lá dentro. Eu sei que é a partir do xn0. Por isso que aqui na demonstração, ó, ele fala aqui, ó, existem no máximo n0 menos 1 pontos fora do intervalo. Por isso esse no máximo. Porque não quer dizer que são n0 menos 1 pontos fora do intervalo. Pode ser que tenha alguns pontos com índice menores do que n0 que também caiam dentro desse intervalo. Então pode existir no máximo n0 menos 1. Aqui eu tenho o ponto x1, ó, x2, esse ponto aqui é o 3x3, esse ponto aqui é o 4x4, aqui vai estar o x4. Então lá na demonstração, esses pontos aqui, ó, x1, x2, etc, xn0 menos 1, no caso do meu desenho, são x1, x2, x3, x4, até o xn0 menos 1. No máximo, esses pontos podem estar fora do intervalo a menos 1, a mais 1. Mas esse conjunto é finito, logo é limitado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Tem um número desses aqui que é o maior de todos e tem um que é o menor de todos. No caso do meu desenho, o maior de todos é o x1 e o menor de todos é o x2. Então agora eu vou pegar o mínimo entre todos esses pontos. Quem são todos esses pontos? x1, x2, x3, x4 até xn0 menos 1, a menos 1 e a mais 1. Vou pegar o menor de todos esses pontos. No caso do meu desenho é o x2. E vou pegar C, o maior de todos esses pontos. No caso do meu desenho, C é o x1. Vocês concordam que todos os termos da sequência, no caso desse meu exemplo genérico aqui, todos os termos da sequência são menores ou iguais que x1? Todos. Xn é menor ou igual que x1 para todo n. Aí eu já concluí que ela é limitada superiormente. Vocês concordam que todos os termos da sequência são maiores ou iguais que x2? Então aí eu posso escrever xn maior ou igual que x2 para todo n. E isso significa que a sequência xn é limitada inferiormente. Então ela é limitada inferiormente e superiormente, ou seja, uma sequência limitada. No caso desse desenho que eu fiz aqui, aconteceu de tanto o mínimo quanto o máximo de todos esses pontos que eu tomei terem sido o x1 e o x2, mas não precisava ser assim. Por exemplo, podia ser que o x1, em vez de estar aqui em cima, estivesse dentro da faixa. Vamos fazer um desenho um pouquinho diferente agora. O x1 está dentro da faixa, o x2 está fora e abaixo, o x3 está fora e abaixo, o x4 não importa onde está, mas eu sei que a partir do xn0 está todo mundo dentro da faixa. Então agora vamos voltar para cá. Vamos focar a atenção nisso aqui, ó, na escolha aqui do B e do C, do mínimo entre todos aqueles pontos e do máximo entre todos aqueles pontos. Memorizem, B é o mínimo, C é o máximo. Eu vou perguntar para vocês, lá naquele exemplo que eu estou fazendo, quem é o B e quem é o C. Quem é o mínimo, quem é o máximo. Quem é o B aqui? O mínimo. x3. Nesse meu caso aqui, o B é o x3. C, o máximo entre todos aqueles valores. Vamos voltar lá. Quem que é o C agora? O A mais 1. O A mais 1 é o maior dentre todos eles. Vocês concordam que xn é menor ou igual que C para todo n? Vocês concordam que xn é maior ou igual que B para todo n? Então, essa linha está dizendo que a sequência xn é limitada superiormente por C. E essa linha está dizendo que xn é limitada inferiormente por B. Conclusão, a sequência xn é limitada. Aqui eu peguei um caso genérico de uma sequência que converge para um ponto A. Então aqui está o desenho da demonstração. Toda sequência convergente é limitada. Agora surge a pergunta, será que a recíproca é verdadeira? Ou seja, será que toda sequência limitada é convergente? Será que vale a volta? Não, nem toda sequência limitada é convergente. E aqui eu tenho um exemplo disso.
A sequência xn igual a menos 1 elevado a n é uma sequência limitada, a gente já tinha visto esse exemplo. Aqui você vê que todos os termos da sequência são aqui maiores ou iguais que C1, então essa é uma sequência limitada inferiormente, e todos os termos da sequência são menores ou iguais que C2, então é uma sequência limitada superiormente. Portanto, é uma sequência limitada, porém ela não é convergente. Claramente, essa sequência não está convergindo para nenhum ponto. Tá? Então, nem toda sequência limitada é convergente. Toda sequência convergente é limitada, mas a recíproca não é verdadeira. Então, o fato de ser limitada não implica em ser convergente. Então, vejam que a palavra limitada não tem nada a ver com limite. Não confundam as palavras, tá? Uma sequência pode ser limitada e não existir o limite dela. Aqui está um exemplo disso. Se xn converge, então xn é limitada. O teorema que a gente viu anteriormente fala exatamente isso, que se xn converge, então xn é limitada. Porque diz, toda sequência convergente é limitada. Agora eu quero que vocês lembrem da contrapositiva de uma implicação. O que é a contrapositiva de se A, então B? É se não B, então não A. Nesse caso aqui, a contrapositiva dessa implicação que está aqui vai ser se xn não é limitada, então xn não é convergente. Então eu posso usar o fato de uma sequência não ser limitada para concluir que ela não é convergente. O fato de ela ser limitada não implica que seja convergente. Por exemplo, aqui. O fato de ser limitada não implica que seja convergente. Porém, não ser limitada implica que não é convergente. E aí eu tenho um argumento para concluir que essa sequência aqui, 1, 2, 3, etc., não é convergente. Por quê? Porque não é limitada. Esse foi um exemplo de sequência não limitada que a gente viu na aula de hoje. Aqui. Tá? Então, resumindo tudo, a gente tem o seguinte resultado. Se uma sequência é convergente, então ela é limitada. Esse é o teorema que a gente viu. A contrapositiva desse teorema, se uma sequência não é limitada, então ela não é convergente. E agora esse resultado aqui. Se ela é limitada, isso não implica que ela é convergente. E o exemplo que prova isso está aqui. Esse exemplo aqui. Ela é limitada, mas não é convergente.